Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui. Que bom estarmos na presença de Deus. Os louvores que já ouvimos nessa noite, a nossa alma já se alegrou, já se renovou nesta noite, e por isso nós temos liberdade para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Eu queria louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus por poder estar aqui nesta localidade. Já estive em Simplício Mendes algumas vezes, mas ainda não tinha vindo a esta comunidade. Já ouvia muito falar desta comunidade e fico feliz por poder estar aqui com o pastor Lima, né, sua esposa. Agradecer pelo convite, a irmã Marineide, pela confiança, né? Nós somos 800 e muitos pastores no Piauí, poderiam ter convidado um desses, né? E até fora, mas eu fico feliz por poder estar com os irmãos. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que sempre está comigo, meu filho, que me acompanhou hoje, e o casal, o irmão Barros e a irmã Érica, que congregam conosco ali. Prazer em rever aqui a banda Maranata, né? São daqui, né? São daqui mesmo, né? Já estive com eles outras vezes. Deus abençoe de forma especial. A todos os obreiros e a toda a igreja, pessoas amigas que estão entre nós, que possamos nesta noite continuar na presença de Deus, porque Ele está neste lugar. Às vezes nós percebemos muitas outras coisas, mas temos dificuldade de perceber a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é real, ainda que não visível aos olhos humanos, ainda que não palpável ou tocável pelas nossas mãos, mas é sentida pela nossa alma. E a nossa alma, ela anseia, ela deseja cada vez mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, a qual temos por tema deste encontro nesta noite, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, e o capítulo de número 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Antes de eu fazer a leitura da palavra de Deus, eu sempre faço uma aliança aqui com o pessoal do som. Eu tenho dificuldade com a dicção, eu falo às vezes muito alto, e eu sei que tem gente que já na Assembleia de Deus que já se incomoda com muito barulho, né? E às vezes o técnico, sabendo disso, vai tirando o volume, e aí quando a gente percebe, tá lá, aí tem que gritar mais, né? Então nós vamos fazer uma aliança aí com o pessoal do som. Se eu tiver que fazer muito alto, você faz um sinal que eu baixo, tá bom? Fazer uma aliança aqui com o pessoal da mídia, a cara já é feia, bota uma foto ajeitada, tá bom? Um dia desse eu fui pregar num culto, quando eu cheguei em casa, que eu fui ver as fotos, meu irmão, uma com a boca torta, uma com o olho fechado, eu digo pronto, o pessoal da mídia estava com raiva de mim, não gostou. Então me ajuda aí, tá bom? E o tecladista, se puder me ajudar bem devagarzinho, você vai também pregar comigo nesta noite, tá bom? E os demais, vamos juntos adorar o Senhor. Na Assembleia de Deus, irmão, dá glória a Deus e aleluia, não atrapalha pregador, pelo contrário, ajuda a gente a entender melhor a palavra de Deus, porque é no ambiente de adoração que Deus se revela. Queria convidar vocês a ficarem de pé, estamos sentados há bastante tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 3. Do versículo 1 ao 3, diz assim o texto: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, em que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Versículo 3: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Pai, eu estou diante do Senhor e da sua palavra. Eu não quero falar nada mais do que o Senhor me autorizar.
mas eu não quero deixar de falar nada do que o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor. Fala conosco por graça e por misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Podeis assentar, dando glória a Deus, já seguindo as orientações da pastora. Se puder não se locomover, não andar, que quando você anda, você tira a atenção dos outros e acaba perdendo a oportunidade também de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, alinhados com a graça, é o que estamos nessa noite aqui, com a graça de Deus. A palavra graça pode ser entendida de muitas formas, mas quando nós falamos da Bíblia Sagrada, a graça de Deus, que de acordo com a leitura inicial, ela se manifestou, ou seja, ela se manifestou. Isso quer dizer que ela já existe desde a eternidade. Eu costumo sempre dizer que o diabo não sabia, ele ficou surpreso. Eu posso imaginar que o diabo ficou surpreso quando Deus revelou o plano da graça, que até então se conhecia Deus pela misericórdia, pela bondade, conhecia Deus por outras coisas, mas aí veio a plenitude do tempo e Deus decidiu se manifestar com a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele enviou Cristo Jesus. Ele não mandou um profeta, Ele não mandou anjo, Ele mesmo veio e Ele trouxe para nós esse plano maravilhoso. Que plano maravilhoso que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Moisés, que os profetas, que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, apenas sentiram, mas para nós foi revelado. Louvado seja o nome do Senhor. E a graça de Deus nos alcançou e por isso nós estamos aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: é pela graça que vocês são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estaríamos aqui se a graça de Deus não tivesse nos alcançado. Nós não poderíamos adorar esse Deus tão grande e poderoso se nós não tivéssemos experimentado esta graça. Mas que bom que fomos alcançados por ela. Ora, nós estávamos na sarjeta, no fundo do poço, e de lá a graça de Deus nos levantou e nos transformou em um verdadeiro adorador. Eles estão aqui, aqueles que foram alcançados pela graça, podem adorar ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo, que é o divulgador da graça de Deus, porque ele foi alcançado por esta graça. Quem era Paulo? Era Saulo, um religioso ferrenho, um homem que era capaz de fazer de tudo pela sua religião, mas nada sabia da graça de Deus. E a Bíblia diz que ele se encontrou com o Senhor Jesus em um caminho em que ele ia para perseguir os cristãos, para perseguir aqueles que já haviam recebido a graça de Deus, mas o próprio Deus se manifestou para ele, trazendo salvação. E agora Paulo, em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas, ele registra esta graça, que é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mas a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela nos revela a graça de Deus. Nós costumamos definir a graça de Deus como um favor que não merecemos. Eu gosto de definir a graça de Deus como aquilo que eu merecia, Deus não me deu, e aquilo que eu não merecia, Deus decidiu me dar. Eu merecia o inferno, Ele decidiu me salvar. Eu merecia a morte, Ele decidiu me dar a vida. E eu só posso conhecer este plano maravilhoso de Deus pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Se não for a graça de Deus, não tem sentido a nossa vida. Não é por um acaso em que nós vivemos em tempo em que os cristãos, valorizando outras coisas, outros ambientes, outros espaços, não é por um acaso que a geração que se prostra diante da cultura, da ciência, da tecnologia, está aí cheios de problemas
problemas de ordem psicoemocional, de ordem espiritual. Nós vivemos uma geração desesperada, sem esperança, mas para aqueles que têm a graça de Deus, podem descansar, podem dormir tranquilo, podem viver em paz, porque se cair este corpo, se este corpo que é mortal cair, se levantará um corpo imortal, e nós entraremos nas regiões celestiais e estaremos com Ele, porque fomos alcançados pela graça, e a graça nos abriu a porta da eternidade. Louvado seja Deus! Sem a graça de Deus era o inferno nosso destino, mas pela graça fomos alcançados. E aí o escritor aos Hebreus disse que agora nós podemos chegar à sala do trono, nós podemos chegar diante de Deus agora pelo novo e vivo caminho. E quem é este caminho? É a graça de Deus que se manifestou. Quando me passaram esta palavra, e o Senhor me levou a um entendimento, ainda que você não vai ouvir alguma coisa diferente, porque a Bíblia é isso, quem lê a Bíblia, ela é isso, e não adianta tentarmos mudar, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Paulo preocupado em transferir para o seu filho espiritual e ministerialmente, Timóteo, transmitir para ele a sua experiência com a graça de Deus. Alguns historiadores eles divergem sobre a idade de Timóteo, mas é possível que Timóteo fosse um moço de 20 anos, um rapaz novo, tivesse suas primeiras experiências ministeriais, e o que Paulo queria era que Timóteo não tivesse um ministério superficial ou teológico apenas, mas que Paulo queria era que Timóteo mergulhasse na graça de Deus, e que deixasse Deus revelar para ele todas as coisas que estão oculto, que estão em mistério, tudo que os olhos não ouviram, não viu, os ouvidos não ouviu, não chegou ao coração do homem. Deus ainda tem muito mais, e a graça de Deus ela pode, porque ela já se revelou, e ela pode trazer para nós o que nós não conhecemos. Jesus ensaia a pregação da graça quando ele encontra com Nicodemos, um grande religioso. Jesus reconhece que ele era um mestre em Israel, mas quem era Nicodemos? Um homem que sobrevivia de entendimentos humanos, de filosofias, quem sabe, e de religiosidade, mas nada sabia sobre Deus, nada sabia sobre a eternidade. Aí Jesus disse: tu tem que nascer de novo. Aí ele disse: mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele disse: Nicodemos, tu és mestre e tu não sabe o que é carne, mas o que é espírito é espírito. Quem sabe você pode conhecer tudo sobre ciência, tecnologia, economia, você pode saber tudo sobre finanças e negócios, mas o dia que você conhecer a graça de Deus, nada disso vai fazer sentido para você, porque a graça de Deus, ela te transforma. É a graça que nos muda, é a graça que nos transforma. E quando eu olho para a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós chamamos de a carta do amigo. A primeira carta, Paulo escreve como o pastor, dando instruções a Timóteo. Escreve como o mentor, dando orientações ao seu filho na fé e no ministério. Mas a segunda carta é a carta do velho, do amigo, que quer transferir alguma coisa para aquele jovem obreiro, porque ele sabia que já estava indo. É nessa carta que está registrado: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e o que está me preparado e me aguardando é a coroa da vida. É esta carta que Paulo diz a Timóteo: vem ter comigo. Ele sabia que estava morrendo, ele sabia que a qualquer momento um soldado romano descia lá no calabouço, pegava ele e mataria. Mas ele disse: enquanto eu puder, deixa eu escrever alguma coisa aqui para Timóteo. E o capítulo 2 é: meu filho,
meu filho, ele usa essa expressão carinhosa, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Timóteo, quando você estiver passando momentos como eu estou passando aqui, saiba que a graça de Deus é maior. Eu estou passando tudo o que estou passando porque a graça de Deus me permitiu passar. Mas talvez eu vou falar algumas coisas aqui para você que você não vai gostar, porque nós imaginamos que a graça de Deus, ela vem sobre a nossa vida e só vai trazer oba-oba, só vai trazer coisas boas. E eu diria para você que a graça de Deus revelada, ela foi pendurada na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu único filho, mas Ele entregou, porque Ele queria ficar perto de mim, Ele queria ficar perto de você, Ele queria intimidade comigo, Ele queria intimidade com você. E para isso, a graça de Deus, ela vai até as últimas consequências, porque a graça de Deus é o Cristo revelado, é o Filho de Deus. O mundo não sabia, talvez a eternidade. Eu fico imaginando no dia em que a morte teve que alcançar a Cristo, porque a morte tirando a vida, a morte tendo que matar a própria vida, isso não era possível. Mas uma coisa é certa, Ele se entregou e Ele ressuscitou, e a graça de Deus está presente aqui em nosso meio, porque Cristo Jesus é a graça revelada, é a graça que nos trouxe paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós estamos sarados, os nossos pecados foram perdoados. Deixa eu ver se você ainda se alegra com isso. O nosso nome está escrito no livro da vida, porque essa é a alegria da igreja. Jesus disse assim: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E isso só é possível pela graça. Não há uma boa obra, não há uma boa ação, não há uma boa intenção, não há nada que eu e você possa fazer, mas a graça de Deus decidiu nos escolher, tirar de onde nós estávamos, do que vivíamos, do que fazíamos, e transformar a nossa vida. E nós estamos aqui para louvor e adoração. A gente canta, a gente ora, a gente louva, a gente adora, mas a nossa alegria não é porque canta bem, porque prega bem. A nossa alegria não é porque estamos juntos ainda, que tudo isso nos alegra, mas a nossa alegria é saber que tem um lugar preparado para nós na eternidade, porque a graça abriu para nós esta porta. Mas deixa eu lhe falar, eu quero rapidamente compartilhar com vocês sobre o tema fortalecidos pela graça para viver, multiplicar e perseverar. Viver, multiplicar e perseverar. Quando nós olhamos para Paulo, ele diz para Timóteo: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A força de um verdadeiro cristão não vem do seu próprio intelecto, não vem do seu tempo de cristão. A verdadeira força de um cristão, ela vem da graça de Deus, que é uma vida espiritual firmada no conhecimento da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro está escrevendo a sua carta, na sua segunda epístola, ele conclui aquela epístola dizendo: em tudo crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, sabendo disso, ele diz para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você precisa entender, a graça não apenas salva, a graça é também uma fonte de força diária para a nossa vida cristã. Se nós estamos de pé, é pela graça. Se ainda não caímos, é pela graça. E se caímos e nos levantamos, é pela graça de Deus.
A graça nos fortalece na fraqueza. O apóstolo Paulo, ele conta o testemunho dele, que ele tinha um problema, e ele orou a Deus por algumas vezes, mas ele ouviu de Deus a seguinte palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que você está fraco, a graça de Deus que fortalece. Quando o inimigo está torcendo pela tua queda, a graça de Deus está te fortalecendo, e você se levanta e se coloca de pé, e marcha, e caminha, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua vida. Quem pode se fortalecer pela palavra? Quem pode se fortalecer por esta graça? Deus não remove as nossas fraquezas. Se alguém espera que Deus tire as nossas fraquezas, Ele não vai tirar as nossas fraquezas. Nós continuaremos fracos, mas Ele nos deu a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos sustenta diariamente. E aí muitas das vezes a gente acorda aquele dia e a gente diz: eu não consigo mais. Aí de repente a graça de Deus sopra o nosso coração. Aí Ele está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. Aí a gente caminha mais um passo, a gente vai mais adiante, porque a graça de Deus, ela nos fortalece em meio às nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a graça de Deus, ela nos capacita para vivermos de forma santa. Olha, o mundo quer nos tratorar, o mundo quer passar por cima de nós, com seus prazeres, com seus desejos e com as suas concupiscências. E o diabo pira o cabeção, porque ele não sabe, porque um jovem permanece na igreja, porque uma moça escolhe ficar virgem até o dia do casamento, porque um rapaz está na igreja vestindo calça social e botando paletó, em vez de ir para o mundo e usar droga. E o diabo não entende isso. Ele não entende isso, porque o ambiente da graça é o ambiente que nos permite viver uma vida de santidade, viver uma vida para agradar a Ele. Então não pense que você está aqui porque você é bom. Não pense que você está aqui porque você é mais excelente que alguns. Se nós estamos aqui, é porque nós temos recebido uma capacidade sobrenatural, espiritual. Está no mundo invisível, a gente não vê, mas tem anjos batalhando, tem um Deus dando ordem ao nosso respeito. E quando todos estão pensando que não tem mais jeito, a gente ressurge da cinza, a gente se levanta do pó, a gente se levanta dos entulhos e caminha. E alguém diz: o que é isso? Eu explico: é a graça, é a graça. É a graça de Deus. Fortifica-te na graça. Paulo estava dizendo para Timóteo assim: meu filho, a fraqueza vai estar sempre com você, mas a graça de Deus é maior do que tudo na sua vida. O mundo vai te apresentar muitas propostas, mas a graça de Deus é muito melhor para você. Então, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a Tito, e o pastor já leu aqui nesta noite, a graça de Deus se manifestou, ensinando-nos a renunciar à impiedade. Irmão, se dependesse da nossa carne, nós estávamos nos bares uma hora dessa. Se dependesse da nossa carne, nós estávamos nos forróis neste momento. Mas a graça de Deus, ela veio e ela nos ensinou. Hoje eu digo não para o pecado, eu digo sim para Deus. Eu digo não para a minha carne, eu digo sim para a santidade. Eu digo não para aquilo que eu quero, mas eu me rendo pela graça à vontade do Deus Todo-Poder. Só quem sente, só quem vive, só quem recebe esta graça. A graça nos fortalece na fraqueza. A graça nos capacita para vivermos de forma santa. A graça, ela nos sustenta para que possamos continuar. Eu repito,
Tem aqueles dias que a gente parece que vai querer parar, parece que vai querer diminuir o ritmo. A gente até faz o plano: este ano eu vou diminuir mais o ritmo, esse ano eu vou fazer só algumas coisas. Eu acabei ferindo muita gente, eu acabei sendo ferido por muita gente, então vou fazer o seguinte: eu vou mais devagar esse ano. Aí a graça de Deus vem até nós. É a mesma unção, o mesmo poder que veio sobre a vida de Elias e coloca velocidade nos nossos pés. E a gente tem que correr para cá, a gente tem que correr para colar, a gente tem que ir para ali. Aí a própria igreja, às vezes, porque nós vivemos uma igreja muito bitolada, muito religiosa, então se a gente fizer alguma coisa diferente hoje dentro da igreja, dá choque com o ministério, dá choque com as lideranças. Que é isso? Nós não somos acostumados a fazer isso, mas de verdade nós não somos acostumados mesmo. Mas a igreja não deve se acostumar, porque a igreja não é um palco de religião. A igreja vive pela graça, a igreja é alinhada com a graça, a igreja caminha com a graça. E quem determina os passos desta igreja é a graça de Deus. Só quem quer ser guiado pela graça, só quem quer ser guiado pela graça, só quem quer ser sustentado pela graça para continuar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 16 da sua epístola, ele diz: cheguemos-nos ao trono da graça para alcançar misericórdia. Por isso que eu digo que a misericórdia é a mesma coisa que a graça, mas a graça nos leva até a misericórdia de Deus. E o salmista disse que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Já estava tudo planejado, a nossa alma ia para o inferno. E o salmista disse: mas ela escapou. Mas quem foi que soltou a nossa alma? Foi a graça de Deus que chegou. A graça de Deus nos levou à cruz, a graça de Deus nos levou ao arrependimento, a graça de Deus nos levou ao perdão. E hoje nós temos liberdade para chegar diante de Deus e pedir misericórdia. Eu pequei, mas eu creio na graça. Eu errei, mas eu creio na graça. Eu não sou perfeito, mas é a graça de Deus que me fortalece. Quando eu vejo um crente muito prepotente, muito orgulhoso, muito sabichão, eu fico preocupado. Para mim é a ausência da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela nunca vai nos transformar em alguém melhor, mas no mais servo de todos. A graça de Deus nunca nos colocará no espetáculo, mas fará de nós um instrumento para fazer conhecida a graça de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro, Paulo diz para Timóteo: fortaleça-se na graça, tenha vida espiritual ativa. Olha, irmão, nós vivemos a geração que dá tudo por tudo. É capaz de dar a sua saúde física, mental e emocional para conseguir dinheiro, fama, para morar bem. É a tal da estabilidade financeira. Tem gente que tem 3 empregos, mesmo que não ora mais, não congrega mais, não jejua mais, não lê a Bíblia. Mas pastor, eu estou bem financeiramente. E eu diria para você, pois a Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus não vai nos levar para o céu porque conseguimos um grande patrimônio. Deus não vai nos levar para o céu porque conseguimos uma grande projeção no nosso ministério e agora somos conhecidos por todos. Não é isso que vai. O que vai determinar é se continuamos humildes e humilhados diante da graça de Deus. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. A graça de Deus, ela é acessível a todos nós, não apenas em um evento como esse, não apenas em um culto como esse, em que falamos da graça de Deus. Não, a graça de Deus, ela está acessível a você, lá naquele momento de oração, quando todos e ninguém lhe vê, quando todos e ninguém estão sabendo do que você está vivendo. Lá você pode clamar por ela, e ela vai se manifestar para você. Segundo, e agora o negócio vai começar a apertar, porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo assim: olha, te fortalece na graça.
Paulo estava dizendo assim para ele: aperta o cinto, porque vai ter coisa que você vai ter que fazer, que se não tiver a graça você não consegue fazer. Vai ter coisas que vai ter necessidade de você fazer, que se não for pela graça de Deus você não consegue. E o que é isso? No versículo 2 ele diz: transmite aquilo que de mim tu aprendeste, transmite a homens, transmite a mais pessoas, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Eu falei que eu ia falar sobre fortalecidos pela graça, para viver, multiplicar e perseverar. Uma prova de que a graça de Deus é abundante na minha e na sua vida é que há frutificação, é que há frutos. Deus não é infértil, Ele é o Pai de toda bondade, de toda misericórdia e de toda graça. E se Ele habita em nossa vida, também há abundância. Eu vou abrir um parênteses aqui, não estou fazendo crítica, mas a gente percebe a ausência da graça de Deus hoje, nos engomadinhos, nos intelectuaizinhos que nós temos hoje do meio evangélico, se denominando cantor, pregador, escritor, teólogos, sei mais o que. Eles não são mais capazes de dar o que eles receberam de Deus. Agora a gente tem que pagar para arrancar alguma coisinha deles. O camarada entrou numa faculdade, fez um cursinho, e agora ele está vendendo cursos. Nada contra, irmão. Eu sou. Porque se é da palavra, tem que ser dada de graça. Eu tenho alguns livros, eu escrevi alguns livros. Eu lancei em 2023 um livro sobre ansiedade. Ansiedade, uma perspectiva bíblica sobre esse mal. Eu não trato de ansiedade na perspectiva da psicologia, eu trato numa perspectiva bíblica. E vendi umas cópias, mas é tão difícil vender livro de crente para crente. E eu escrevi um livro, eu até lancei esse livro na plataforma da Amazon. Se vocês quiserem ler, quem tem Kindle, ele pode ler de graça lá. Eu escrevi um livro, mas não tive coragem de lançar, porque eu tenho certeza que eu não vendia. Jovem cristão, na contramão do mundo. Meu irmão, até eu quando leio esse livro eu me arrepio. Inclusive nesse livro eu conto um pouco do meu testemunho, da minha conversão. E eu lancei ele na plataforma Amazon, está de graça lá, para Kindle. A Amazon não permite que seja lançado tudo de graça. Eles estão cobrando $2 lá para baixar o livro. Mas é com eles, eu particularmente não recebo nenhuma moeda. Mas o que está acontecendo hoje com os cristãos de hoje, irmão? A gente perdeu a graça, pela graça. Nós estamos vivendo um tempo em que em tudo as pessoas querem se dar bem, em que tudo as pessoas querem se autopromover. E nesse ambiente não é o ambiente da graça de Deus. O ambiente da graça de Deus é dando que se recebe. Coisa melhor é dar do que receber. A graça não é receber, a graça é dar. É por isso que Jesus diz para Nicodemo: porque Deus amou e Ele deu. Ele não exigiu de nós. Deus não cobrou nada de nós pela salvação. E o apóstolo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: que com a morte de Jesus, Deus estava reconciliando consigo mesmo o homem. Quem tinha que vir pedir perdão para Deus era o homem. Mas com a morte de Cristo, Deus estava dizendo assim: eu aceito me reconciliar com você. Eu quero falar com você. Aceita, só aceita o sacrifício. O sacrifício é Cristo.
A graça, ela deve nos capacitar a transmitir. A grande comissão é isso. Mateus 28, Jesus disse: vão, pregue, ensine eles a guardar tudo que eu tenho vos ensinado. Paulo diz a Timóteo assim: olha, você vai precisar da graça, hein? Vai precisar se fortalecer da graça, porque você vai ter que fazer como eu estou fazendo, como eu fiz com você. Transmite a outras pessoas. Porque hoje nós temos poucos evangelistas, irmão. E eu nem estou falando convencional. Convencional tem demais. Eu estou falando de pessoas que pegam a Bíblia e vão compartilhar o Evangelho com as pessoas. Eu estou falando de pessoas que abrem as suas redes sociais para compartilhar Jesus com as pessoas. Eu não estou falando de alguém que tem o título convencional. Mas temos tão poucos evangelistas hoje. E olha que nós temos tantas portas abertas. Quem sabe você está dentro daquela universidade. Imagina que Deus te levou lá para se formar em doutor, em doutora. Deus te levou lá porque lá é um campo missionário muito necessitado. Quem sabe você entrou naquela repartição pública, imagina, porque o teu político é forte. Quem sabe você imagina que você entrou lá porque você é bom e você fez o concurso. Você entrou lá porque a graça abriu uma porta para você e Ele estava dizendo assim: testemunha de mim para outras pessoas. Transmitir ensino, isso é multiplicação espiritual. Aquilo que eu aprendi, eu ensino. O Evangelho não é para ser retido, mas o Evangelho é para ser multiplicado. E só a graça de Deus nos ajudará a isso. O que Paulo comissiona Timóteo, ele comissiona nós nesses últimos dias. Ele está dizendo assim: ensina pessoas fiéis, pessoas que tenham caráter, que tenham a capacidade. E ele vai dizer assim: olha, quando ele escreve aos Coríntios, requer-se que cada um seja encontrado fiel. Entenda isso. Não haverá fidelidade na nossa fé, senão pela graça de Deus. Olha quantas pessoas perderam a fé ao terem contato com uma outra filosofia, com outro ensinamento, com uma outra ciência. Quantas pessoas entraram na universidade, fervorosos, crentes, e concluíram seus cursos afastados de Deus. Eu não estou dizendo que é a universidade que desvia, não. Eu ouvi por muitos anos as pessoas falando que quem fazia direito, quem estudava história, quem fazia biologia se desviava. Eu não acredito nisso. Eu passei 4 anos estudando história e, por misericórdia de Deus, eu estou mais crente do que quando eu entrei naquele lugar. Por que eu estou falando isso para você? Porque não é o ambiente que transforma você. Quem transforma o ambiente é a graça de Deus que está com você. Agora, sem graça, qualquer ambiente que você entrar, perde a graça. Não tem graça. Paulo diz assim: ensina. A graça de Deus nos capacita a formar pessoas capazes de ensinar aos outros. A graça de Deus, ela nos capacita a fazer essa multiplicação do conhecimento de Deus. E eu já estou correndo para terminar, mas eu preciso ainda lhe falar algo. Nós não fomos chamados para fazer parte da Assembleia de Deus, ainda que fazemos parte da Assembleia de Deus. Quem é feliz por fazer parte da Assembleia de Deus? Quem quer mudar para outra igreja aqui? Tem alguém querendo mudar de igreja? Porque agora umas igrejas aí favoráveis a muitas coisas, né? E aí o povo corre para lá porque quer fazer mesmo. Você pode mudar de igreja. Eu visitei uma vez uma pessoa que ela tinha mudado de igreja. E aí uma pessoa insistiu tanto comigo para mim ir lá na casa dela. Eu fui lá. E aí ela disse para mim: pastor, eu estou bem lá. Eu ainda perguntei: a irmã está bem lá na outra igreja? Estou, pastor, lá é muito bom. Quando a gente entra lá, pastor, eles abraçam a gente, eles beijam a gente. Pastor, eu estou feliz. Pô, fique lá, irmão, porque na Assembleia de Deus está difícil já para conseguir uma parte do Senhor. Imagina abraço. Já está difícil para a gente conseguir uma parte do Senhor. Tem crente que o pastor passa 10 anos no campo e não consegue dar uma parte do Senhor para ele. Porque a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, é mais ou menos assim:
A graça do Senhor Jesus Cristo, ele já pega a Bíblia. O amor de Deus, nosso Pai, ele já bota debaixo do braço. A comunhão, ele já pega a bolsa. Do Espírito Santo, ele já mete o celular no bolso. Seja com todos, amém. E aí ele já está descendo. Os crentes estão assim, vindo à igreja hoje às pressas. Parece que não tem mais graça nesse lugar. E aí sai daqui e fica até 11 horas esperando uma pizza para comer depois do culto, podendo ter ficado na porta da igreja para bater um papo com o pastor, para bater um papo com o líder de jovem, para se aconselhar com a irmã do ciclo de oração, para pedir oração. Aí o diabo vai lá e arrebata, não sabe por quê? Porque existe o ambiente da graça e o ambiente da desgraça. Existe o ambiente em que Deus se manifesta e o que ele não se manifesta. Não confunda a presença de Deus com a manifestação de Deus. A presença de Deus está em todo lugar, mas ele só se manifesta em ambiente que é preparado para ele. E ele está aqui nessa noite dizendo para você: te fortifica, meu filho, porque eu vou pedir algumas coisas de você, e se você não tiver graça, você vai me negar. Porque a nossa geração, irmão, se nega a se entregar totalmente à vontade de Deus. Porque aqui nós vivemos em cristianismo híbrido. É aquela história lá da mitologia grega: meio homem, meio animal, meio homem, meio Deus. Isso está muito para a nossa geração. Na igreja um crente pentecostal, do retetete, tititi, totototó, faz careta, roda, cai pelo chão. Uma vez foi pregar um pastor que eu digo que é pastor porque se intitula, foi pregar num evento numa igreja, e lá ele divulgou o canal dele. Se você quiser conhecer o nosso ministério, digite no YouTube: pastor fulano de tal, ministério, cuspindo fogo e pisando em brasa. Disse: esse é forte. Aqui você pode cuspir fogo, pisar em brasa, aqui pode fazer tudo. Eu quero ver lá fora. Eu quero ver amanhã, quando você pisar lá naquele ambiente, se esse fogo continua com você, se essa glória continua com você. É aí que a graça de Deus vai se manifestar. Primeiro, você se fortifica. Segundo, você compartilha. Compartilhar não é fácil não, irmão. Não imagine que é fácil. Não pense que é fácil. Nós vivemos a geração que quer receber, mas não quer dar, invertendo todos os ensinos de Jesus Cristo. Nós vivemos a geração que está muito querendo que o seu nome seja visto, mas não quer que o nome do seu irmão, ou o nome de Jesus Cristo, seja conhecido. Já tem crente que tem ciúme dos outros porque canta bem. Eu até disse isso outro dia desse, pastor Lima, que os nossos cultos ele eram mais pentecostais quando a gente vibrava com os outros. Pastor Oséias, ele é pastor da Igreja Batista. Acredito que hoje ele é pastor em São Raimundo Nonato, mas ele era pastor em Floriano, e ele ministrava sempre no curso lá sobre hermenêutica. E aí ele dava aquelas aulas e botava o povo para a prática. E aí ele até brincava no final das aulas, ele disse: rapaz, aqui é fácil demais pregar, porque aqui vocês pregam com torcida. Você diz assim: Jesus é bom, o irmão diz glória a Deus. Era muito bom quando a gente pregava com torcida. Só que hoje a gente prega na base da desconfiança. Eu quero ver mesmo o que é que vai sair daí. Tem gente que consegue passar 40 minutos de uma mensagem e não dá um glória a Deus, um aleluia. E eu até digo sempre que ainda bem que eu não vim trocar palavras bonitas por glória a Deus e aleluia, porque se dependesse disso eu ia voltar com a sacolinha vazia. Eu só vim trazer a palavra. Se você der glória a Deus e aleluia, é para Ele, é por Ele e é tudo dele. Mas entenda, nossos cultos eram mais pentecostais quando diziam assim: vamos ouvir o irmão Pio. Aí a mulher dele já dava um grito de lá: aleluia! Aí o menino dele dizia: glória a Deus, é papai, glória a Deus. Aí o vizinho que estava no lado dizia: rapaz, teu pai prega bem, aleluia. Aí a gente ficava, irmão, num ambiente de adoração. Mas hoje, vamos ouvir o irmão. Aí a mulher diz: eu acredito que o pastor deu oportunidade para...
Lá em casa o dia todo, o filho, meu Deus do céu, esse pastor não tem Deus na vida não, está orando, não tem Espírito Santo não sabe que o papai é isso lá em casa. Porque quando a graça de Deus falta entre nós, irmão, nós começamos a ver as nossas falhas, nós começamos a nos degladiar pelos nossos erros e nossos acertos. Aí a gente começa a espetar um outro, porque a gente não tem a graça. Mas quando a gente tem a graça de Deus, aí Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando perseguirem e humilharem, disserem todo mal contra vós por minha causa, acautelai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Termino. Fortifica-te na graça. Vida espiritual ativa. Confia a homens. Paulo disse para Timóteo assim: multiplica o que você recebeu. Quem lembra da parábola que Jesus contou? 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O que tinha 5 granjeou 5, porque a graça de Deus vai nos dar a capacidade de multiplicar. Quem tinha 2 ganhou 2, e um sem graça lá pegou e enterrou. Ganhou o quê? Uma prisão. Ainda foi dar o que ele tinha para o que tinha mais. Às vezes nós vamos pensando que a gente canta bonito, é porque eu nasci com essa voz, pastor. Eu sou do soul, pastor. Eu sou a minha voz é impecável. Eu tenho um timbre, eu tenho a minha qualidade vocal é perfeita. Não, irmão. Tem gente que canta melhor do que você, pode ter certeza disso. Mas sabe por que você para uma multidão para te ouvir? Você sabe por que a gente fica olhando para você enquanto você canta? É porque tem uma graça de Deus na sua vida. E aí a gente vê o louvor subindo, porque é tão bom, irmão, quando a gente vê um louvor subindo. É tão bom quando a gente vê a glória de Deus sendo trocada por aleluia, por louvor, por palavras que saem daqui. Aí o fogo de Deus vai descendo, isso é maravilhoso. E é a sua graça que faz isso. Por último, a graça de Deus, ela nos capacita a suportar o sofrimento. Um evangelhote que estão pregando por aí, um evangelhote sem graça, um evangelhote que não leva a graça de Deus, que não tem como conteúdo a graça de Deus, está dizendo para você: você não precisa sofrer, você é filho, você é príncipe, você é princesa, você é lindo, você é linda de Jesus, o cuidado de Deus está sobre sua vida, a mão de Deus está sobre você, o mal não te toca, você é isso, você é aquilo. Esquece isso, irmão, e lembra-te das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está enfrentando algum problema, é sinal que a graça está aí, é sinal que a graça de Deus ainda está com você. Paulo diz assim para Timóteo: sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você pode até não gostar disso, que de repente o bispo, não tem um bispo assim? Ele não diz isso para as pessoas dele. Ele só diz que vai vencer. Você vai vencer, príncipe. Você vai vencer, princesa. Eu vim lhe dizer que o sofrimento faz parte da vida cristã. É do cristianismo passar por prova. Mas Deus não vai minimizar as provas. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. O sofrimento não é uma exceção. Não, o sofrimento é uma realidade. Todos nós passaremos por tribulações. Isso inclui oposição, perseguição. Mas a verdade é que com a graça de Deus a gente supera tudo isso. Quando alguém imagina que vai nos derrubar fazendo acusação, aí Paulo diz: em tudo nós somos atribulados, mas não seremos destruídos não. Não, vamos ser perseguidos, mas nós não seremos, nós vamos sobressair.
Quem sabe hoje o diabo tem tentado baixar a tua cabeça com tanta oposição dentro da tua casa, no meio da tua família, entre os teus amigos. Mas eu vim te dizer nesta noite: te enche da graça de Deus, te enche da graça de Deus, e Ele vai te dar graça lá neste ambiente hostil, lá neste ambiente de dor, de sofrimento. O Deus que nós servimos, o Deus da graça, Ele vai te ajudar. A graça, ela nos fortalece para perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 10: e o Deus de toda graça vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará. Você quer mais? Eu vou repetir para você: o Deus de toda graça vos aperfeiçoará. Você não consegue ser perfeito, mas a graça te aperfeiçoa, a graça te aperfeiçoará, mas ela te confirmará. Ei, o mundo pensa que você é só mais um, seguindo uma ilusão da mente. Você é alguém confirmado na terra para viver no céu. Você é alguém que Deus escolheu na terra e está esperando lá na ponta ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E Pedro ainda vai mais além, ele diz: Ele te fortificará. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não vai cair. Olhe para ele, irmão, pelo amor de Deus. Você não vai cair. Você não vai cair. E você não vai cair não é porque você é forte. Você não vai cair não é porque você é bom. Você não vai cair porque a graça de Deus te sustenta. Ela te sustenta. A graça de Deus te sustenta. Fique de pé, termina aqui. A graça de Deus nos capacita ao sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida cristã, mas a graça de Deus, ela nos fortalece para perseverar. Porque Paulo disse, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 18: as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória futura que há de vir. A glória futura é maior do que o presente que nós estamos vivendo. O sofrimento não é em vão. O que estamos vivendo hoje tem uma proposta, tem um plano de Deus em tudo isso. A perspectiva de Deus sobre a nossa vida não é para vivermos aqui para sempre. A perspectiva de Deus sobre a nossa vida é eternidade. Oh, Rakambanaya Dobi Somiandeka. Eu posso sentir a presença de Deus. Eu posso sentir a presença de Deus me atraindo para a eternidade. Eu não sei se você sente isso. Nós ainda estamos na terra porque a gravidade nos empurra para a terra. Aí a gente ainda tem alguma coisa para fazer. Mas um dia a trombeta de Deus vai soar. O eco da eternidade vai romper com a gravidade. E a terra não vai nos segurar. Nós vamos em direção à eternidade. A eternidade nos espera. E só poderemos chegar na eternidade pela graça, se fortalece, se renova, seja cheio. A esperança para a igreja que vive alinhada com a graça de Deus. Desde quando me levanto, você pode adorar a Ele só por um minuto. Feche os teus olhos, por gentileza. Deixa eu adorar a Deus nesta noite. Vem comigo nesse ritmo da adoração, com glória a Deus e aleluia. Se tem línguas estranhas aí, pode liberar. Se é batizado com o Espírito Santo, pode falar em mistério. E se não é, pode clamar. O batizador está aqui. A graça de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz. Oh, se você pode ouvi-la nesta noite.
que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo é. Cadê você que fala em mistério com Deus? Cadê você que tem línguas estranhas? Mas cadê você que há tanto tempo não recebe o renovo? Então eu estou te convidando nessa noite para mergulhar neste oceano, para mergulhar neste ambiente da graça. Seja cheio, seja cheia. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para exaltar. Glorifica a Deus. Segura só, Tadine Bastine. Deixa eu fazer um convite para você aqui. Tenha permissão do pastor. Primeiro, deixa eu convidar alguém que ainda não ou se afastou desta graça. Alguém que está entre nós que ainda não aceitou Jesus. Vem nessa noite, a graça de Deus te chama. Você que está do lado de alguém aí que ainda não tomou a sua decisão, ainda não confessou publicamente a sua fé, cheio da graça, convida ele aí, convida, dá um abraço nele e diz assim: vamos ser cheios da graça, vamos viver pela graça, vamos andar na graça, vamos nos alinhar com a graça. Convida alguém que está aí que ainda não é crente, que está afastado da casa do Senhor, chama ele. Eu vi algumas pessoas se levantarem, eu vi algumas mãos se erguerem. Aonde é que estão essas pessoas? Deixa eu orar por você nesta noite, deixa eu abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, sai do seu lugar, deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua vida. Eu vou fazer uma oração aqui, mas eu estou priorizando você. Eu quero orar por você. Você não pode sair desse ambiente da graça e voltar para a desgraça da vida, do mundo, do pecado. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa da graça de Deus. Oh, Espírito Santo, toca neste coração agora, Senhor. Cadê a igreja que ora por libertação, por transformação? Cadê a igreja alinhada com a graça, que sabe que a prioridade de almas são vidas? Sai do seu lugar nessa noite, deixa eu orar por você. Eu vou fazer uma oração aqui. Deixa eu falar nesta noite para você. A graça de Deus, ela se manifestou, e a graça de Deus trouxe cura, libertação, salvação, transformação. A graça de Deus trouxe tudo o que você possa imaginar. Aquilo que você não consegue lá no mundo, aquilo que você não consegue com as suas próprias forças, a graça de Deus, ela tem para você. Mas eu quero nesta noite, pela graça de Deus, ministrar sobre a vida de algumas pessoas nesta noite, que estão precisando da graça de Deus. Quem sabe você chegou aqui e você chegou debilitado. Quem sabe você chegou aqui enfermo, chegou doente. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação. Eu quero convidar você que deseja receber algo da parte de Deus nessa noite. Mas eu quero enfatizar nessa noite aqueles que estão enfermos neste lugar. A igreja alinhada com a graça de Deus, ela tem poder sobre as enfermidades. As enfermidades não resistem à graça de Deus. Canta para o Senhor Jesus. És fiel em todo tempo. Eu vou orar. Quem sabe você vai voltar para casa com a enfermidade porque não quis mergulhar diante da graça de Deus. Mas o Deus da cura está aqui, o Deus da transformação. Quem sabe você vem nesta oração pelo teu marido, pelo teu filho, e a graça de Deus vai alcançar ele. Oh Deus, se você deseja receber esta oração, eu vou orar por você. Oh Deus, Espírito Santo de Deus. Oh aleluia. Pastor, eu não estou doente. Não, quem sabe você não está doente fisicamente. Escute o que eu vou lhe falar. A grande maioria das doenças hoje não é física, elas são na alma. Você está doente se você não consegue perdoar. Você está doente se você só vive triste, se você só vive preocupado. Você está doente, tem que admitir isso e ser tratado pelo Espírito Santo de Deus.
Quem sabe a ansiedade tem dominado a sua vida. Quem sabe a depressão já é tua companheira de quarto, de cozinha, de trabalho. Oh, mas a graça de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. A graça de Deus, se você correr para os pés do Senhor Jesus, Ele tem liberdade para você. Quem sabe você está aqui, mas você não tem mais prazer para viver. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo medo caia por terra, todo pavor, toda síndrome. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, e eu declaro sobre a sua vida liberdade, liberdade, liberdade. Ainda há pessoas, o Espírito Santo de Deus, que Ele não engana os nossos corações, mas Ele confirma a sua palavra. Ainda há pessoas aqui nessa noite que estão neste culto, mas não conseguiram cultuar. Estão neste culto, mas não conseguiram adorar. Jesus está dizendo para você: eu quero tratar, eu quero cuidar, eu quero sarar, eu quero renovar, eu quero encher, eu quero encher. Pai, não é por força e nem por violência, é pela palavra e pelo teu Espírito, Senhor. Oh, Rakalabiandarabash. Eu estou dando tempo para você. Hanabiande cantaramanas. Shuriminigdomianderras. Harabakinorras. Sarakitumandobiandecasso. Menei tumianderras. Akitumanei katumras. Horai tumanahasei. Marakatumianderras. Oh, piandecas. Tukiandorras. Amiendecanta. Rabiando manahas, surito piete faz. Eu conheço a tua vida, Aracanaiotei manahasa. Eu sei tudo sobre você, Ramanaya Dubika. Harabacantaramanei canturia marabachá. Eu tenho visto Rabaquinarahasei, Romanai tocanto, Ramanoque andará, Saramianda cantaramaço, que o teu coração, Maraioque andará, miaça, miandecaço, o teu coração não tem mais se alegrado, Ranaquinoraço, Manaiope andefaço, mas eu, Senhor, ainda compartilho contigo, Ramaquiama, Raciemicaço, oportunidades, tu me ainda raço, eu compartilho contigo. Ramanei canto me anderraço. Ainda mais um tempo, Rubicão me andecando e me raço. Eu tenho visto, Minecão me aço, o teu coração se afastando do meu propósito para com a tua vida. Mas eu, o Senhor, te cerco. Eu te cerco por cima, eu te cerco por baixo, eu te cerco por todos os lados, e das minhas mãos você não vai escapar, porque a minha graça tem te alcançado. Rabarabacam, barabacam, xaracalaiotas. Levante suas mãos, estenda sobre a vida desses irmãos que estão aqui à frente. Se é cura, Pai, que eles precisam, eu declaro em nome de Jesus Cristo, na autoridade do teu nome, como o Senhor nos disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu declaro cura sobre a vida deles. Eles vão voltar para o seu lugar. Se o problema era na pele, no osso, no sangue, eu não sei, Pai, se é na mente, no coração, na alma, no espírito, eu não sei. Mas aonde estiver alojado este problema, a graça de Deus penetra, a graça de Deus inunda e invade essa vida agora. E em nome de Jesus nós repreendemos, nós jogamos por terra e nós declaramos Cristo Jesus como Senhor, como Senhor, como Senhor. Em nome de Jesus Cristo, recebe a cura, recebe o teu milagre. Em nome de Jesus, abre a boca para adorar, porque na tua adoração tem cura, na tua adoração tem milagre. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja. Eu oro pelo pastor da tua igreja neste campo, teu filho, a sua esposa,
a sua família que estão nas trincheiras, Pai, que estão à frente dos pelotões e com dificuldade, conduzindo este rebanho, às vezes sofrendo angústias, agruras, sofrimentos, críticas, calúnias, mas estão aqui, Senhor. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos que eles estejam alinhados com a graça, e que eles possam levar a tua igreja a viver alinhada com a graça, e que simplesmente vivam um tempo de prosperidade. Esta cidade seja abençoada pela graça que há em Cristo Jesus, e que se manifesta no meio da tua igreja. Nós declaramos salvação, libertação, transformação, em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, este lugar, eu abençoo esta cidade, eu oro por todos os presentes aqui nesta noite, e em nome de Jesus eu te agradeço. Quem pode dizer glória a Deus? Volte para o seu lugar dizendo aleluia, glória a Deus, e crendo no milagre.